Pessoal, vamos lá então para uma live sobre tema básico, falar um pouquinho de fisiologia respiratória. Hoje a ideia de nos próximos minutos a gente discutir mais uma vez um tema básico. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu sempre falo o seguinte, né? A gente vai estudar um pouquinho de fisiologia, a gente precisa nivelar sempre muitos conceitos básicos. A principal função do nosso sistema respiratório é troca gasosa, né? Nós somos seres aeróbicos, né? Se a gente for lembrar, para cada molécula de glicose, né, metabolizada, ela pode ter uma via aeróbica e uma via anaeróbica. A via aeróbica é uma via que tem alta produção de energia. Isso pelo ciclo de Krebs, porque a gente tem a atuação do oxigênio junto, dando o resultado do metabólito CO2 e água. A gente sabe que a via anaeróbica é uma via que produz pouca energia, o que vai resultar no piruvato e no lactato. Como a gente sabe, o lactato é o nosso marcador de perfusão tecidual. Caso não esteja chegando oxigênio no nosso tecido, a gente começa uma via anaeróbia. Então, a gente tem, do ponto de vista geral, nós temos uma pressão alveolar de oxigênio de aproximadamente 160 milímetros de mercúrio. Isso no alvéolo. Por quê? A pressão atmosférica a nível do ar é 760 milímetros de mercúrio. Como a gente tem 21% de oxigênio, 21% de 760 vai dar 160 milímetros de mercúrio. E uma baixa pressão de CO2. Isso quando passa, né, para o capilar arterial e passa para o nosso sangue arterial, nós teremos uma pressão arterial de oxigênio de ao redor 80 milímetros de mercúrio. Muito bom. Esse sangue agora que passou pelo pulmão, veio de um sangue venoso, se transformou agora num sangue arterial, ele vai passar por tecido. Como já falei anteriormente, a gente vai utilizar esse oxigênio na nossa via aeróbica para transformar a glicose em várias moléculas de ATP e a gente vai voltar com esse sangue agora, o chamado sangue venoso, com uma pressão venosa de CO2 de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Bom, então essa é a nossa função principal do sistema respiratório. Muito bom. Então vamos ver um pouquinho da anatomia do sistema respiratório em si. A gente sabe que a nossa anatomia do sistema respiratório ele vai começar nas vias aéreas superiores, né? Nariz, boca, faringe, laringe. Depois a traqueia, aí se divide para os nossos brônquios, os bronquíolos, que são divididos em bronquíolos terminais e respiratórios, e a gente começa a ter a troca gasosa a partir dos bronquíolos respiratórios, para depois chegar nos ductos e nos sacos alveolares. Vamos ver isso aqui um pouquinho com mais detalhe. Via aérea superior, nesse momento, não vai importar muito, mas vamos discutir já a partir da traqueia. A traqueia é uma estrutura cilíndrica, formada por anéis cartilaginosos na sua parte anterior e na sua parte posterior, como nós podemos ver aqui, formado por um tecido mucoso, que é uma parede colada ao esôfago. O único anel traqueal completo, como a gente já sabe, é a cricoide. A traqueia em si, ela tem aproximadamente 10 a 12 centímetros. Portanto, a traqueia em si, ela é bem pequena. Por isso que é fácil seletivar o nosso tubo. Essa traqueia, ela vai se bifurcar ao seu nível da carina, que é aproximadamente em altura de T4 ou T6. Vamos entender um pouquinho mais agora sobre essa traqueia. O que ela é composta? A traqueia é basicamente uma zona de condução. Essa zona de condução ela tem um volume de aproximadamente 150 ml, que a gente vai ver que isso compõe um espaço morto anatômico logo à frente. Logo depois, quando ela começa, a partir da 17ª, 18ª bifurcação, ela já forma os seus bronquíolos, e seus bronquíolos respiratórios, sacos alveolares e ductos alveolares. Isso é o que nós chamamos de zona respiratória. Então nós temos duas grandes divisões, a zona condutora e a zona respiratória. A zona condutora da traqueia propriamente dito, ela tem baixo volume de aproximadamente 150 ml, enquanto a zona respiratória ela tem alto volume. Por quê?
Essas bifurcações e essas divisões dos bronquíolos respiratórios, os bronquíolos terminais e os bronquíolos respiratórios, para depois os ductos e os sacos alveolares, eles têm um amplo volume para que ocorra a troca gasosa. Então, como eu já tinha falado anteriormente, a gente vai entrar aqui, olha, numa zona respiratória aproximadamente a partir da 17ª divisão. Isso aqui é o bronquíolo respiratório. A partir daqui, a gente já começa a ter troca gasosa. E depois a gente tem os ductos alveolares e os sacos alveolares até aproximadamente a 23ª divisão. Então, olha que interessante esse gráfico sobre a área total do pulmão. Nessa região, que é uma zona condutora, que vai aproximadamente aqui a traqueia, os bronquíolos principais e suas ramificações, a gente tem um baixo volume. Perceba aqui que no eixo vertical o volume é muito pequeno. Essa área pulmonar é muito pequena, por isso que isso é uma zona de condução. Mas a partir da 17ª divisão, a gente tem essa região respiratória que, perceba, o aumento ele é exponencial. Então a gente vai ter aqui uma grande área para troca gasosa. Então a gente está falando de aproximadamente 300 milhões de alvéolos e de uma área do tamanho de um campo de futebol, de aproximadamente 100 metros quadrados. O volume pulmonar ele vai variar, ele é uma equação que depende do sexo, da altura, mas num adulto entre aproximadamente 4 a 6 litros e numa criança aproximadamente 2 litros. Mas isso são valores aproximados do volume pulmonar total. Bom, essa zona respiratória, essa região respiratória que é onde vai acontecer a troca gasosa, ela tem uma rede de capilares, que são os nossos capilares pulmonares. Tem os capilares e tem essas vênulas, que vão cobrir principalmente os sacos alveolares e os ductos alveolares. Por que eu estou dizendo isso? É uma coisa muito óbvia, mas a partir de agora, tudo que a gente falar de pulmão, a gente sempre vai ter que ter um acoplamento entre ventilação e perfusão, porque essa combinação é o que vai dar a adequada oxigenação para chegar na nossa célula e a glicose virar ATP. A gente pode ter uma boa ventilação. Se eu tiver uma perfusão ruim, eu não tenho esse match. Eu posso ter uma perfusão boa, mas se eu não tiver uma ventilação boa, eu não tenho esse match. Então é exatamente esse match, ventilação-perfusão, que a gente precisa. E muito na literatura, então, nós lemos o que? O mismatch. Esse é o termo utilizado entre ventilação e perfusão. Ventilação é V, perfusão vem com a letra Q. Então é o mismatch VQ. Então, a partir de agora, daqui para frente, a gente vai discutir bastante em relação a essa alteração de VQ ou mismatch VQ. Vamos finalizar a parte da anatomia. Então, traqueia, 10 a 12 centímetros, brônquio principal, que são os brônquios fontes, suas ramificações, até a 17ª geração, aproximadamente 150 ml, isso é uma zona condutora. A partir da 17ª geração, a gente já tem bronquíolo respiratório, lembra que é bronquíolo terminal e depois o bronquíolo respiratório, e ductos e sacos alveolares. Essa é a zona respiratória, aproximadamente 100 metros quadrados, e é um grande volume pulmonar. Chegando no alvéolo, a gente precisa fazer a troca gasosa. O que é composto o nosso alvéolo? Basicamente de um tecido epitelial e tecido endotelial. O tecido epitelial, eles são divididos em dois, tecido epitelial tipo 1 e tipo 2, que são os pneumócitos. Então nós temos pneumócitos tipo 1, eles são esses pneumócitos de barreira, finos, retilíneos. Enquanto os pneumócitos tipo 2, eles são células um pouco maiores, que são as células que produzem o surfactante. Então, um pneumócito é mais estrutural e o outro é que vai produzir o surfactante, veremos a importância disso. Além dos pneumócitos, nós temos o quê? Os capilares. Então, nós temos endotélio. Justamente essa é a nossa membrana alvéolo capilar, tecido epitelial com tecido endotelial. Bom, esses alvéolos, o funcionamento dele é que, e isso é importante, isso aqui é da parte básica, mas a gente não pode esquecer que esses alvéolos, eles são interdependentes, a sua comunicação e as suas paredes, mas os próprios alvéolos também se comunicam. Eles possuem os chamados poros de Kohn. O que são os poros de Kohn?
Os poros de Kohn são essas intercomunicações entre os alvéolos, que é o que vai justamente permitir a redistribuição de ar dentro do nosso pulmão. Então isso basicamente é a nossa anatomia estrutural, indo desde o macro até o microscópio do nosso sistema respiratório. Eu falei que a gente precisa ter um match. A gente precisa ter um match ventilação, perfusão. Então é importante a gente entender um pouquinho como que funciona também a perfusão pulmonar. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem que lembrar que existe aqui uma dicotomia, né? A artéria pulmonar, ela leva sangue venoso, enquanto as veias brônquicas levam sangue arterial. Lembrar que as duas artérias do nosso corpo que existe que leva sangue venoso é a artéria pulmonar e a artéria umbilical, né, durante o período fetal. Já as veias brônquicas, elas estão aqui, ó, elas são ramificações da aorta e das artérias intercostais. São justamente as veias brônquicas que fazem a nutrição do pulmão, a nutrição da árvore brônquica e do parênquima pulmonar. Então, como eles são uma ramificação direto da aorta, é uma veia, mas leva sangue arterial, ela vai ser responsável por parte do shunt fisiológico, que é de 1 a 2% do débito cardíaco. Como que funciona a nossa circulação pulmonar? A nossa circulação pulmonar é uma circulação de baixa pressão. Lembrar que o coração, apesar de ele estar ligado em série, ele funciona em paralelo. Ele tem um coração de baixa pressão, que é o lado direito, átrio ventrículo direito, e um coração de alta pressão. Esse conceito vai ser muito importante no futuro. A gente vai discutir um pouco sobre monitorização dinâmica de reposição volêmica, sobre ΔPP, VVS, e vai ser importante discutir um pouquinho relembrar essa fisiologia. Mas aqui pensando apenas o lado direito. Então é um coração, é uma circulação de baixa resistência, uma circulação de baixa pressão. E, portanto, ele é uma circulação de alta complacência. Uma característica importante da circulação pulmonar é a chamada vasoconstricção pulmonar hipóxica, que é um mecanismo de defesa. A gente vai ver que existe efeito shunt, efeito espaço morto, mas isso quer dizer basicamente o quê? Se eu não estou ventilando adequadamente um alvéolo, esse sangue que está passando por esse alvéolo não vai fazer uma troca gasosa adequada. Lembra que eu falei que agora é tudo uma inter-relação, ventilação, perfusão. Então, para eu não ter um efeito shunt, a gente vai entender isso, que é esse sangue que chega venoso ainda sair venoso, esses capilares fazem vasoconstricção. Vasoconstricção relacionado a essa hipóxia do alvéolo. Por isso que é uma vasoconstricção pulmonar hipóxica. E olha só que interessante. Como é que esse conceito de vasoconstricção pulmonar hipóxica, ele é importante quando a gente vai ventilar pacientes com comorbidades, pacientes com cor pulmonar e paciente com hipertensão pulmonar. Se eu tenho um paciente com hipertensão pulmonar, eu não quero aumentar a pressão pulmonar desse paciente, senão eu posso ter uma falência de VD. Meu ventrículo direito bombeia para a artéria pulmonar que vai para os pulmões. Se eu tenho um aumento da minha pós-carga, ou seja, um aumento da minha resistência vascular pulmonar, eu posso ter falência de VD. Isso é importante porque paciente com hipertensão pulmonar, ele não pode ter hipóxia. Porque se eu preciso ventilar esses pacientes com uma FiO2 mais alta. Se esse paciente tiver hipóxia, ele vai fazer vasoconstricção pulmonar hipóxia e aumentar a pós-carga de VD, do ventrículo direito. Agora tem um outro fator relacionado à nossa ventilação. Lembra que é tudo, ventilação, perfusão, é tudo um match. Tem um fator relacionado à nossa ventilação. Olha esse gráfico, que legal. Desse lado direito aqui, ó, é a minha capacidade pulmonar total. Veja o seguinte, se eu hiperinsuflo o meu pulmão, se eu aumento muito a PIP, se eu aumento o volume corrente, esses capilares pulmonares serão esmagados entre os alvéolos. Com isso, eu tenho um aumento da minha resistência vascular pulmonar. O oposto também é verdadeiro. Se esse pulmão atelectasia, se esse pulmão fecha por completo, aqueles capilares que estão lá no meio, eles também serão colabados. Isso faz com que a minha resistência vascular pulmonar também aumente. Portanto, é uma curva em U. A gente precisa ter um momento ideal. E muitas às vezes me perguntam, Falcão, mas um paciente com hipertensão pulmonar, como que eu faço a ventilação dele? PIP alto ou PIP baixo? Nenhum nem outro. A gente precisa achar a PIP ideal para esse paciente.
da mesma forma com volume corrente. Então essa resposta à vasoconstricção hipóxica, pensem, áreas mal ventiladas, ou seja, se eu não tenho uma ventilação adequada, eu vou fazer uma vasoconstricção para diminuir a quantidade de sangue que passa por essa região que é ineficaz, que é o que a gente fala que é diminuir o shunt desse pulmão. E existem mediações locais para que isso aconteça. Então isso aqui é uma lista que a gente precisa saber o que inibe a vasoconstricção pulmonar hipóxica e o que aumenta a vasoconstricção pulmonar hipóxica. Por exemplo, óxido nítrico inibe. Então, paciente com hipertensão pulmonar, a gente pode ligar, por exemplo, o óxido nítrico desse paciente, que eu vou diminuir essa vasoconstricção pulmonar hipóxica. Anestésicos inalatórios também inibe, inclusive o óxido nitroso, hipocapnia e algumas drogas cardiovasculares, né? Beta-agonistas, bloqueadores de cálcio, nitroprusiato e nitroglicerina. Agora, tem algumas medidas que potencializam essa vasoconstrição pulmonar hipóxica e devemos evitar a qualquer custo em paciente com hipertensão pulmonar. Por exemplo, acidose, hipercapnia, lidocaína, anti-inflamatórios. Então vamos para cá, porque esse aqui é um dos slides mais importantes. A gente tem alvéolo, ventilação, eu tenho um capilar alveolar, perfusão. O que eu preciso? Eu preciso fazer uma ventilação adequada para uma perfusão adequada. Ou seja, eu tenho que ter uma relação VQ, um match VQ, de aproximadamente 1. A gente precisa ter um match o mais adequado possível. Se eu interrompo a minha perfusão, se eu tenho, por exemplo, o TEP, agora eu vou ter uma ventilação, mas eu não tenho perfusão. Matematicamente falando, se é ventilação dividido por perfusão, porque é VQ, e agora o Q é zero, meu denominador é zero, isso aqui tende ao infinito. Então, alterações que nós iremos chamar de espaço morto, veremos isso, a relação VQ aumenta, ela tende ao infinito. Já o inverso é verdadeiro. Se agora eu interrompo a minha ventilação, mas eu mantenho a minha perfusão, eu tenho uma perfusão, mas não ventila. Então aquela minha relação VQ, agora o V é zero. Matematicamente falando, esse resultado dessa fração vai ser zero. Então, uma alteração de shunt diminui a relação VQ. Uma alteração de espaço morto aumenta a relação VQ. Se a gente não quiser decorar, é só lembrar matematicamente falando que fica fácil. Então nós temos dois distúrbios. Se tudo é um match, ventilação, perfusão, eu tenho dois distúrbios. Ou eu diminuo a ventilação e mantenho a perfusão, ou eu diminuo a perfusão e mantenho a ventilação. São dois distúrbios. E esses distúrbios têm dois nomes. Um deles é espaço morto. Espaço morto a gente muitas vezes usa na nossa ventilação mecânica. A gente sabe, hoje em dia, aquele circuito circular corrugado descartável, vocês já devem ter visto que eles vêm todos juntinhos, eles vêm pequenininho e a gente puxa aquilo e aumenta aquele circuito. Qual é o objetivo do circuito vir pequeno? Reduzir espaço morto. Para a gente não ventilar uma área, que é a área do circuito da ventilação, que óbvio não faz troca gasosa. Então aquele circuito, a gente não deve pegá-lo e de uma vez ir lá e estendê-lo e deixar ele grande. Não, a gente deve usar um circuito, o circuito menor possível. Por isso que ventilação em pediatria, a gente troca o circuito para um circuito mais fininho, porque ele vai ter um volume menor e com isso um espaço morto menor. Se a gente fala que existe o espaço morto no circuito, existe o espaço morto nosso. Um desses espaços mortos é o espaço morto anatômico, que é a região de via aérea, que é a região da traqueia, que é aquela região de condução. Não tem troca gasosa. Isso é espaço morto anatômico. Existe o espaço morto alveolar. O espaço morto alveolar é aquele alvéolo que eu não estou ventilando. É um alvéolo que está atelectasiado. E existe o que a gente chama de espaço morto fisiológico, que vai ser a mistura dessa região condutora, que é o espaço morto anatômico, mais aqueles alvéolos que estão atelectasiados, que normalmente estão atelectasiados. Né? Nós temos atelectasia pulmonar, a gente tem que lembrar que o nosso pulmão é uma esponja. Então esse é o espaço morto fisiológico. Eu falei que existe o espaço morto, mas existe o efeito espaço morto. O espaço morto, olha aqui, ó, eu interrompi uma perfusão.
Agora eu ventilo um alvéolo, mas eu não perfundo. Isso é espaço morto. Agora, se eu tenho um paciente hipotenso, se eu tenho um paciente chocado, se eu diminuir, se eu tive um TEP, uma alteração de perfusão parcial, e se eu diminuir a perfusão desse alvéolo, eu não interrompi, eu só diminuí. Aqui a gente tem o chamado efeito espaço morto. Então, se nós temos um paciente que começa a ter hipoxemia e é o paciente que ficou chocado, ele está tendo um efeito espaço morto. O outro lado é o shunt. Eu falei que uma coisa é a alteração da ventilação, que é uma coisa é a alteração da perfusão, que vai dar o espaço morto. Eu vou ventilar, mas eu não perfundo. Outra coisa é o shunt, porque agora eu interrompi a ventilação. Então vamos lá, eu tive uma obstrução de via aérea e eu interrompi a ventilação naquele espaço específico. Ou eu tive uma atelectasia e interrompi a ventilação daquele espaço específico. Agora a gente tem o chamado efeito shunt. Shunt significa porque o sangue está passando e não está sendo oxigenado. Isso que é o shunt. E muitas vezes o shunt que gera uma hipoxemia acentuada. Da mesma forma que a gente tem o espaço morto e o efeito espaço morto, a gente tem um shunt e o efeito shunt. Então, se eu interrompo uma ventilação por completo e eu perfundo todo esse pulmão, qual é o exemplo clínico disso? Ventilação monopulmonar. Eu interrompi toda a ventilação de um pulmão, mas eu perfundo esse pulmão. Aqui eu tenho um shunt. Agora, se eu tenho apenas uma alteração, aquele paciente difícil de ventilar, o paciente em Trendelenburg, com videolaparoscopia, tendo atelectasia, e eu tenho uma redução da ventilação e eu mantenho a minha perfusão, agora eu tenho o chamado efeito shunt. Bom, a gente começou da anatomia macro, chegamos até a anatomia microscópica, falamos um pouquinho da relação ventilação-perfusão, que é o que dita a adequada oxigenação. Agora, uma definição importante que a gente precisa ter em mente, porque isso aqui vai ser um link importante para a próxima live da semana que vem, que a gente vai falar sobre curvas e loops na monitorização da ventilação mecânica. É o que? O conceito de complacência. Complacência pulmonar, o pulmão ele é uma esponja. O pulmão ele é como se fosse um balão de festa, um alvéolo. Complacência pulmonar é a variação do volume a depender da variação de uma pressão. Então, a fórmula de complacência pulmonar é a alteração do volume dividido pela diferença de pressão. É muito simples. Se eu consigo aumentar o volume do pulmão com baixa pressão, aumento muito o volume, mas com uma pressão baixa, esse paciente tem uma complacência pulmonar boa. Agora o inverso, se eu com a mesma pressão eu distendo agora só um pouquinho esse pulmão, esse paciente tem uma complacência pulmonar ruim. Alguns livros que vocês poderão ler usam o termo elastância. Elastância é o inverso, alteração da pressão em relação à alteração do volume. É só inverter a fórmula. Então, se toda vez que eu falo alta complacência, isso significa baixa elastância. Se eu falo alta elastância, isso significa baixa complacência. Então, a complacência pulmonar ela vai depender de alguns fatores. Ela vai depender do pulmão propriamente dito, do interstício pulmonar. Ela vai depender da caixa torácica e ela vai depender dos meus alvéolos. Então, eu posso ter uma alteração no alvéolo, uma alteração no interstício pulmonar ou uma alteração na caixa torácica. Isso tudo vai alterar a minha complacência pulmonar. Eu vou precisar de pressões diferentes para ter uma mesma alteração de um volume. Bom, vamos agora para uma próxima definição que também é muito importante. Sempre a gente vai falar que o pulmão, eu falei, ele é um balão. E se ele é um balão, ou ele é uma esponja, né, com vários alvéolos, a gente está falando que a gente tem diferentes volumes. E aí a gente sempre fala de volume pulmonar e capacidade pulmonar. Lembre que capacidade é a soma de 2 ou mais volumes. Então aqui nesse momento, estou tranquilo, eu estou falando, vocês estão acompanhando, a gente está respirando, inspiração e expiração, sem fazer esforço nenhum. Está corrente esse ar, né? É uma respiração corrente, ins e expiração. Se é uma respiração corrente, esse é o chamado volume corrente, que é o volume que a gente respira. Então ele aqui é representado nesse gráfico como, tá aqui ó, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Esse é um volume corrente. Agora eu posso chegar e bocejar. Então se eu bocejo eu consigo aumentar mais o meu pulmão, concorda que eu tenho uma reserva dentro do meu pulmão, que eu posso expandir esse pulmão? Eu tenho uma reserva durante a inspiração. Então se eu chego e bocejo, que é isso aqui, ó, é
o meu volume de reserva inspiratória. Da mesma forma, eu posso tossir ou eu posso expirar. Eu estou no meu volume corrente e eu expiro. Então, se eu expiro o máximo que eu consigo, também é uma reserva que eu tinha dentro do meu pulmão, chamado volume de reserva expiratória. Muito bom. Eu estou com o meu volume corrente, respirando. Se eu recruto meu pulmão, se eu faço uma inspiração profunda, se eu bocejo, eu pego essa minha reserva, meu volume de reserva inspiratório. Se eu somar o meu volume corrente com o meu volume de reserva inspiratório, lembra que eu falei que capacidade é a soma de dois ou mais volumes? Eu tenho a minha capacidade inspiratória. Agora, eu estou com o meu volume corrente. Eu expiro o máximo que eu consigo. O máximo, o máximo, o máximo. Não sobra nada dentro do meu pulmão. Eu não consigo expirar mais nada. Não sai mais ar. É óbvio que o nosso pulmão, ele não colabou igual um papel, igual um saco plástico. Ficou um pouquinho de ar lá dentro. A gente não consegue esvaziar o pulmão por completo. Esse ar lá dentro, que não depende da nossa vontade, ele é exatamente esse delta que está aqui embaixo. Esse delta que está aqui embaixo é o chamado volume residual. É o quanto que sobra dentro do pulmão independente da nossa vontade. Agora, se eu pego essa minha reserva expiratória, que eu fui lá e expirei ao máximo, e eu somar com essa reserva, com esse volume residual, que é o que independe de mim, eu tenho uma nova capacidade. E essa capacidade é importante que vocês veem na espirometria, que a gente sempre fala, que é a capacidade residual funcional. Porque é tudo que eu consigo expirar, mais o que sobra dentro do pulmão. Então isso é a famosa CRF, capacidade residual funcional. Estou no meu volume corrente, resolvi fazer minha inspiração máxima e resolvi fazer minha expiração máxima. Concorda com que eu consegui usar o meu máximo do pulmão e o meu mínimo do pulmão? Agora eu estou somando 3 volumes, volume de reserva inspiratória, meu volume corrente e o meu volume de reserva expiratória. Isso aqui é chamado de capacidade vital. Se eu pegar essa capacidade vital, o máximo que eu inspirei, meu volume corrente, o máximo que eu expirei, capacidade vital, e somar com o meu volume residual, que eu tenho lá dentro do que sobrou no meu pulmão, é chamado de capacidade pulmonar total. É o meu volume final do pulmão. Então, esses são os volumes que formam capacidade. Vamos lá. Aproximadamente, né? Quais são os números? O volume corrente, ele é de aproximadamente meio litro. Enquanto a gente tem um volume de reserva inspiratório de aproximadamente 2,5 litros. Um volume de reserva expiratório de aproximadamente 1,5 litro. E um volume de residual de aproximadamente 1,5 litro. Num paciente adulto, se vocês forem somar isso aqui, vai chegar em aproximadamente 6 litros, que é o nosso volume pulmonar total, nossa capacidade pulmonar total. Isso aqui dá ao redor de 35 ml por quilo, tá? De peso ideal. Veremos nas próximas lives que, claro, que a gente não ventila os pacientes assim. A gente ventila os pacientes com 6 ml por quilo, que é o nosso volume corrente. Ok. Algumas coisas alteram esses volumes e essas capacidades. E nós, anestesiologistas, fazemos uma série de ações que alteram isso. Uma delas, por exemplo, é o paciente estar em decúbito dorsal horizontal. O simples fato de nós estarmos deitados em posição supina, eu tenho uma redução da minha capacidade residual funcional. Capacidade, lembra? Os 2 volumes, volume de reserva ex mais o volume residual. E eu tenho uma queda importante do meu volume de reserva expiratória. Outra atuação é mudar também o paciente, colocar o paciente em posição prona, colocar em decúbito ventral. O pulmão, ele é uma esponja. Se ele é uma esponja, se eu coloco em posição supina o peso do meu coração em cima desse parênquima pulmonar, eu vou colabar esse parênquima pulmonar. É por isso que na posição prona, a partir de agora, a gente tira o peso do coração de cima do pulmão. Por isso que em paciente com síndrome do desconforto respiratório, a gente usa essa técnica para poder aumentar a área aerada. E decúbito lateral, que vai ser um capítulo à parte que eu vou falar aqui na sequência. Manipulação cirúrgica. A gente sabe que está lá o nosso afastador na barriga do paciente, cefalizando o diafragma, e isso vai causar alteração da nossa CRF, vai diminuir a nossa CRF.
Isso aqui foi uma publicação que nós enviamos para a RBA, mostrando como que seria o comportamento desse pulmão e desse diafragma durante a videolaparoscopia. Porque a gente tinha uma hipótese que o fato de insuflar o abdômen, o diafragma ele seria retificado, porque eu estou puxando a parede para frente. O que nós fizemos? Insuflamos o abdômen dos pacientes e fizemos radiografias e calculamos o ângulo do shape do diafragma. E conforme a gente pode ver aqui, o ângulo mesmo no pneumoperitônio ele ainda ficava pequeno, ou seja, não mudava o shape, e a gente reduziu a altura do pulmão de 16 centímetros para 12 centímetros, mostrando que a gente de fato tem uma compressão e uma redução dessa capacidade residual funcional. Então, nosso paciente em decúbito dorsal, a pressão das vísceras em cima do diafragma, eu diminuo minha capacidade residual funcional. Além disso, eu faço bloqueador neuromuscular nesse paciente, relaxo esse diafragma cefaliza cada vez mais. Esse diafragma vai sempre cefalizar. A consequência disso é que os nossos alvéolos, que deveriam ficar abertos, aerados, sendo ventilados, eles ficam literalmente desabados e atelectasiados. Então, isso vai aumentar o nosso, lembra? Efeito Shunt, porque eu estou passando sangue sem oxigenar uma vez que ele não é ventilado. Isso aqui fez com que a gente começasse a fazer um estudo na Escola Paulista com tomografia de impedância elétrica. A gente colocava os eletrodos ao redor do tórax, colocava um tomógrafo de impedância e esse tomógrafo de impedância a gente avaliava o comportamento pulmonar. Olha que interessante. Qual é o que a gente espera? Que a aeração pulmonar seja normalmente distribuída. E aqui, quando a gente coloca a tomografia de impedância num paciente com pulmão normal, respirando espontaneamente, é isso que acontece. Eu tenho uma distribuição da minha ventilação de forma homogênea, da região anterior para posterior do meu pulmão. Só que no intraoperatório, esse estudo a gente fez como? A gente entubou um paciente de cirurgia plástica, ou seja, não mexeu no tórax. A gente ventilou ele a controlado a volume com uma PIP de 5, que eu acredito que seja o que a maioria usa no dia a dia, uma PIP de 5. O que acontece? Quando a gente ventila com essa PIP de 5, perceba que a ventilação da região anterior e posterior do pulmão, que a partir de agora eu vou chamar como região não dependente e região dependente, o que significa isso? Região dependente, ela depende da gravidade. Então é a região posterior, na verdade é a região que está para baixo. Perceba que a ventilação ela é constante. Só que quando a gente analisa a aeração pulmonar, ou seja, se meus alvéolos fecharam ou não fecharam, perceba que a região dependente do pulmão, olha aqui como é a bruta essa diferença. A gente tem uma queda dessa aeração pulmonar, a gente tem a atelectasia dessa região posterior, mesmo ventilando o paciente controlado a volume com a PIP de 5. Isso aconteceu em 8 horas de cirurgia. Bom, Falcão, por que meus pacientes não ficam com hipóxia? Por que meus pacientes todos não saem atelectasiados no meu pós-operatório? Eu uso PIP de 5, eu não tenho problema. Porque olha que legal, quando a gente reverteu o bloqueador neuromuscular e o paciente começou a respirar espontaneamente, o próprio diafragma recrutou esse pulmão e o diafragma fez abrir esse pulmão. Por isso que não é 100% dos nossos pacientes que podem evoluir com complicação pulmonar. Por que eu digo complicação pulmonar? Porque a atelectasia causa biotrauma. A atelectasia pulmonar, o fechamento do alvéolo, o alvéolo não foi feito para ficar fechado. Eu tenho ativação de macrófagos, esses macrófagos irão liberar interleucinas e fator de necrose tumoral. Isso me causa uma ativação neutrofílica que vai liberar mieloperoxidase no tecido. A mieloperoxidase vai digerir o tecido pulmonar e causar uma inflamação pulmonar. Agora, a nossa anestesia também causa alteração na respiração. Isso aqui foi uma publicação nossa de 2014, tem 6 anos na RBA, que a gente fez uma revisão desses fatores anestésicos que interferem no sistema ventilatório, já que a gente está falando de fisiologia respiratória. A gente já viu, ele diminui volume e capacidade pulmonar, porque tem atelectasia. Se eu diminuir o volume pulmonar, agora eu preciso de uma pressão alta, a gente já entendeu a definição de complacência, então eu tenho uma redução da complacência pulmonar. Eu tenho um aumento do meu trabalho ventilatório. Por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente pega paciente idoso e deixa em ventilação espontânea. Olha que coisa inteligente. Esse slide aqui é do professor Davi Feres, que trabalha muito com essa área de fisiologia pulmonar. Isso aqui é um corte de um paciente, ok? Sagital de um paciente, onde aqui eu tenho um shape do diafragma e o paciente ventilando espontaneamente.
O que acontece? Na hora que eu anestesio esse paciente, a gente já viu que o diafragma cefaliza essa cefalização do diafragma causa uma atelectasia de região posterior, correto? Olha só, matematicamente falando, se nós utilizarmos a lei de Laplace, veja como é que agora é o shape do diafragma nesse momento e como é que era o shape do diafragma anteriormente. Isso aqui é parte de uma circunferência. Então, se nós formos comparar estas circunferências, o paciente em ventilação espontânea, ele tem um pequeno raio para o seu diafragma, enquanto o paciente que está atelectasiado, ou o paciente que está sedado e que faz essa cefalização de diafragma, o paciente com anestesia geral que tem cefalização do diafragma, o raio é maior. E se a gente for utilizar a lei de Laplace, o que a lei de Laplace fala? Que a tensão é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior a tensão. Se eu tenho uma tensão do meu diafragma maior, eu preciso de mais esforço para respirar. Por isso que o nosso paciente idosinho, fisiologicamente falando, a gente não pode deixar ele em ventilação espontânea, porque além disso ele tem que puxar um ar pelo tubo, que é muito difícil. Bom, os nossos anestésicos podem fazer broncodilatação e broncoconstrição, sabemos disso, diminui a depuração ciliar, por isso que os pacientes podem ter pneumonia no pós-operatório. Os nossos anestésicos podem diminuir a resposta ventilatória, a hipercarbia e a hipoxemia. Os nossos anestésicos, os inalatórios, diminuem a vasoconstricção pulmonar hipóxica e diminuem a atividade bacteriana, propiciando infecção pulmonar no pós-operatório. Vamos falar rapidamente sobre algumas situações especiais. A principal é o decúbito lateral. Muitos dos nossos pacientes ventilam em decúbito lateral. E aí a gente precisa ter o conhecimento que é uma curva de pressão por volume. Se eu falo pressão por volume, volume e pressão, eu estou falando de uma curva de complacência pulmonar. Percebam o seguinte, se eu tenho um paciente anestesiado, meu diafragma está funcionando. Se o meu diafragma está funcionando, eu tenho uma complacência pulmonar normal. À medida que eu anestesio e cefalizo esse diafragma, vejam os senhores, esse pulmão de baixo, ele está na parte de baixo da curva de complacência pulmonar. E é justamente o pulmão que a gente ventila, porque se for uma cirurgia de tórax, esse pulmão vai estar recebendo cirurgia. Então a gente já tem uma alteração da ventilação. E a perfusão, como é que funciona? A perfusão normal, ela é gravitacional, ela aumenta de cima para baixo, né? Então a região dependente do pulmão, se o paciente está em pé, a parte de baixo é a região dependente do pulmão. Eu tenho mais perfusão. Se eu pego o paciente e coloco ele em decúbito lateral, eu não falei que ela é gravitacional? Agora o pulmão de baixo vai estar sendo mais perfundido do que o pulmão de cima, tá? Porque ela é gravitacional. Muito bom. Essa relação ventilação-perfusão, ele também ele vai ter uma relação da perfusão arterial com a perfusão venosa e com a ventilação. Isso vai nos dar o que a gente chama de zonas de West. Aqui o pulmão está em pé, mas a gente vai ver com o pulmão deitado. Zona de West é essa inter-relação entre essas três forças. Pensem, no ápice eu tenho muita ventilação, mas eu tenho pouca perfusão. Isso me dá a zona de West 1, que a minha pressão alveolar é maior do que a minha pressão arterial, que é maior do que a minha pressão venosa. Portanto, no ápice eu tenho um colabamento dos meus vasos. Se eu tenho um colabamento dos vasos, eu não tenho uma boa região de troca gasosa no ápice. Depois, eu tenho a região 2 de West, aonde a pressão arterial já venceu a pressão alveolar e ela é maior do que a pressão venosa. Isso é uma boa zona de troca gasosa, porque agora eu tenho perfusão e ventilação. A zona 3 de West também é uma boa região, porque a minha pressão arterial é maior do que a venosa, que é maior do que a minha pressão alveolar. Então essas são as três principais zonas de West. Nós temos uma quarta zona de West. Essa quarta zona de West, ela leva em consideração a pressão intersticial e ela acontece na borda e na inter-relação entre o pulmão e o diafragma, que a pressão intersticial ela vai vencer a pressão alveolar, que vai vencer a pressão arterial e a pressão venosa, que também não é uma boa região de troca. Se eu pego esse paciente em pé e coloco esse paciente deitado, lembra, é gravitacional. Eu vou ter as zonas de West nessa disposição. Portanto, as boas regiões de troca gasosa serão na minha região 2 e na minha região 3. Eu quero finalizar com essas outras situações especiais, muito rapidamente. A primeira delas é a anestesia regional. A gente fala o que a anestesia regional tem a ver com a nossa ventilação.
Todos os anestesistas aqui fazem bloqueio interescalênico, bloqueio de plexo braquial. A gente precisa lembrar que o nosso nervo frênico que está aqui é esse filetinho que passa no músculo escaleno anterior. Então, o nosso nervo frênico ele passa por cima do músculo escaleno anterior. Vejam, senhores, que o nosso plexo braquial está aqui. Quando nós jogamos anestésico local nesse plexo braquial, a gente vai ter um bloqueio do nosso nervo frênico. Se a gente tem um bloqueio do nervo frênico, a gente vai ter uma paralisia, né, do diafragma e este lado vai ficar pouco ventilado. Essa foi uma publicação nossa de 2013, já tem um tempo, tem 7 anos, a gente publicou no British. A gente pegou alto volume de anestésico local e a gente tentou descobrir qual era o volume mínimo que a gente poderia bloquear o interescalênico sem ter paralisia do frênico. E o que a gente achou? Gente, pasme, mas até com 1 ml de anestésico local é possível bloquear o plexo braquial com ultrassom. Então o volume ideal que nós chegamos foi abaixo de 2,5 ml o paciente tem dor no pós-operatório. Acima de 4,5 ml o paciente tem paralisia do frênico. Portanto, o volume ideal para o bloqueio interescalênico guiado por ultrassom fica entre 2,5 e 4,5 ml para que se não tenha bloqueio do nervo frênico. Isso foi feito há 7 anos. Agora a gente pegou a impedância, uma coisa mais moderna, e a gente resolveu fazer um estudo controlado, randomizado. Essa é a tese de doutorado de uma aluna nossa, da Fernanda Melma, da Escola Paulista, aonde a gente colocou a impedância em 2 grupos de pacientes. Um grupo que foi feito um bloqueio com 4 ml, porque a gente tinha visto nesse estudo há 7 anos que 4 ml era um bom volume, versus 15 ml, como volume standard. Eu não estou nem falando uma seringa de 20, estou falando uma seringa de 15 ml, estou falando um volume de 15 ml. Olha que interessante. O bloqueio com 15 ml, que é essa curva de baixo, que é o laranja, o paciente ficou com um bloqueio do diafragma até 5 horas depois da cirurgia, depois do bloqueio. Enquanto que com 4 ml, esse paciente também teve bloqueio do diafragma, nos primeiros 30 minutos. Mas quando a gente dava alta para ele do hospital, depois de 5 horas, ele recuperava a função do frênico. Então olha que interessante, quem faz cirurgias ambulatoriais, cirurgias de ombro, você tem que reduzir o volume de anestésico local no bloqueio interescalênico, talvez 4 ml de fato seja uma boa opção para a gente dar alta do hospital com esse paciente com o diafragma funcionando. Olha as imagens de impedância, a imagem de cima é de 4 ml, depois de 5 horas os 2 pulmões funcionando. Enquanto a imagem de baixo com 15 ml. Olha o pulmão aqui escuro. Esse azul escuro quer dizer que não tem ventilação. O diafragma está bloqueado. E por fim, a gente fala, mas interescalênico, é óbvio, eu faço supra, eu faço infra. Esse aqui foi apenas um caso. Foi o colega Alexandre Takeda também, que é um colega muito bom da anestesia regional aqui da Escola Paulista. E a gente tinha colocado a impedância num paciente com bloqueio supraclavicular. E esse paciente com bloqueio supraclavicular, percebam vocês, a gente teve um bloqueio também do frênico desse paciente, um bloqueio supraclavicular. Tem estudo mostrando que o bloqueio infraclavicular também pode causar bloqueio do frênico. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de volume. Olha, a ventilação do paciente mudou de 36% para o pulmão bloqueado e 64% para o pulmão não bloqueado. Bom, gente, essa era a ideia. Falar um pouquinho da fisiologia respiratória. Eu sei que a fisiologia respiratória é muito mais complexa do que isso, mas eu queria fazer um link com a nossa anestesia e um pouquinho de link com a ventilação mecânica. Então eu tentei fazer uns highlights dos pontos mais importantes, tá? Semana que vem vamos tentar falar sobre monitorização ventilatória, sobre curvas e loops, interpretar um pouco a curva PV, entender como é que a gente faz para configurar talvez uma PIP ideal, o que significa atelectasia ou não. Depois a gente vai para a parte da ventilação mecânica propriamente dito. O primeiro tema vai ser ventilação mecânica protetora no intraoperatório, que no paciente com pulmão normal, que é um tema de extrema relevância para 100% das pessoas que trabalham com paciente em ventilação mecânica. Depois vamos falar um pouquinho de ventilação mecânica em videolaparoscopia. Eu postei algumas fotos no Instagram, tive muito feedback em relação a algumas dúvidas de relação em Zs e assim por diante.
Vamos falar um pouquinho sobre ventilação de baixo fluxo, porque infelizmente a gente ainda ventila os nossos pacientes com fluxo muito alto. Vamos entender um pouquinho disso. E por fim falar sobre ventilação mecânica no obeso. Várias pessoas têm me mandado feedback, me manda feedback, isso é legal, recebo aí centenas de mensagens, isso é bem legal, isso motiva a ter as ideias, é algo informal. Obrigado aí por ter ficado online durante esse período, a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço para todo mundo e eu coloco essa aula disponível em breve. Um abraço.